Graças a Deus, irmãos. Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Enquanto você abre a sua Bíblia nesse livro, ele está lá, tá certo? Você vai encontrar. No finalzinho do Antigo Testamento você encontra Abacuque. Enquanto você encontra esse livro, deixe-me fazer os agradecimentos. Primeiramente, em nome da Igreja do Catolé, agradeço pelo convite, pela confiança desse conselho, em especial a congregação de Buqueirão, que é onde tenho trabalhado há cerca de um ano. Se você não conhece ainda aquela igreja, tiver de passeio lá por Buqueirão, for visitar de alguma forma, for ver o açude, aproveite e visite nossa congregação ali também. É pequenininha, mas é aconchegante, tem espaço para você também, você será bem recebido. E com certeza, uma igreja irmã prega a palavra de Deus também. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Trabalharemos os versos 16 ao 19. É o finalzinho do livro do profeta Abacuque. Um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento e da palavra de Deus. E diz assim, esse trecho: Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. E os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Vamos ter um momento de oração? Santo Deus, estamos aqui como o teu povo, reunidos por causa do teu santo nome. Viemos aqui para ouvir a tua voz, viemos aqui para ser edificados, para prestar um culto ao Senhor, para trabalhar para o teu reino. E te pedimos nesse momento que todo homem se cale, que não haja voz de homens, mas a voz do Senhor pregada aos nossos ouvidos, ao nosso coração, à nossa mente. Pai, fala conosco. Usa o teu Espírito Santo e os meios do Senhor para iluminar a nossa mente, para que possamos entender esse texto. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu preciso te contar uma história um pouco dramática, que aconteceu em 1873. Naquele ano, certamente você não era nascido, nem muito menos eu, um homem chamado Horácius Spafford, ou Horácio apenas, para nós aqui no Brasil. Ele era um advogado cristão, morava na cidade de Chicago, lá nos Estados Unidos, e naquele ano ele enfrenta uma das tragédias mais dolorosas da sua vida, um incêndio que acomete toda a sua casa. Ele perde a própria casa e boa parte dos seus bens materiais. Mas aquele homem era um crente, um servo de Deus como você, como eu, e ele não se abala tão somente por isso. É certo que não foi fácil ver sua mobília queimando, sua casa pegando fogo e tudo isso mais, mas ele não perdeu o que ele mais considerava como especial. Ele continuava com sua esposa e suas 4 filhas. Mas aquele homem, então, pensando que seria bom um momento para espairecer, esquecer daquilo que aconteceu, desfrutar de um momento de paz, ele marca uma viagem para a Europa. Você deve estar imaginando aí que viagens para a Europa naquele tempo não eram coisas muito fáceis de se realizar, embora hoje você tenha a facilidade de pegar um avião e chegue em poucas horas ali na Europa, naquele tempo não era. Ele agenda uma embarcação, uma viagem para sua esposa, para suas filhas, para ele mesmo, e de última hora ele recebe uma ligação do seu trabalho, lembre, ele era advogado, e tem que continuar mais um tempo nas terras de Chicago. Então sua esposa e suas filhas vão na frente, pegam o barco conforme havia sido combinado, ele pega esse barco, a embarcação, sua esposa e suas filhas vão, e no meio dessa navegação, dessa viagem de barco, acontece algo muito pior do que tinha acontecido na sua casa. Aquele barco naufraga e cerca de 200 pessoas são mortas nessa embarcação. Antes que você fique completamente extasiado com essa informação, uma pessoa escapa, é exatamente a sua esposa. Ela escreve um telegrama, não usamos mais esse método de comunicação, ela manda um telegrama para o seu marido, dizendo: salva sozinha, escapei apenas eu, sobrou apenas eu. Aquele homem que estava na terra de Chicago trabalhando, recebe essa informação, certamente ele fica sem chão de ouvir essa notícia, de ler essa notícia e saber que sobrou apenas sua esposa, perdeu as próprias filhas de uma viagem que era para ser de descanso, mas mesmo assim, nesse tema dramático, nessas noites dramáticas que ele enfrenta,
ele compõe uma das mais belas canções que provavelmente você tem aí no seu inário. É o hino 108 do nosso inário Novo Cântico, que diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber, está tudo bem, sou feliz com Jesus. Isso na versão inglesa, na versão original. Ele escreve esse hino, pasmem, no próprio barco, não naquele barco que havia sido destruído, mas na mesma viagem, indo encontrar sua esposa na Europa, talvez passando ali pelos destroços da outra embarcação. Ele pensa nisso tudo e, ao invés de ficar revoltado contra Deus e dizer que Deus é esse que me tira a minha casa, me tira minhas filhas e tudo que eu tenho de mais precioso, ele escreve uma canção dizendo: está tudo bem, com a minha alma está tudo bem, sou feliz com Jesus. Esse homem tem uma alegria, ele tem uma esperança que certamente não é humana. Na verdade, que se você for conversar com outras pessoas sobre esse tipo de alegria, vão olhar para esse homem e dizer: esse homem é maluco. Ele continua amando a Deus depois de perder tudo isso. Ele é maluco, só pode ser maluco. Na verdade, ele não é tão maluco assim. A gente acabou de ler um texto que fala basicamente sobre isso. A gente tem um texto em que um profeta de Deus, Abacuque, está dizendo a mesma coisa. Ainda que falte o fruto na figueira, ainda que os animais não deem conta lá nos apriscos e nos currais, ainda que falte tudo, todavia eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Por quê? Porque nós somos esse povo que mesmo nos piores sofrimentos, porque nós somos esse povo que mesmo com as piores notícias, ainda confiamos em Deus. Porque nós continuamos alegres no Senhor, mesmo quando tudo ao nosso redor vai mal. O que é que nos motiva a continuar assim? Esse texto, o finalzinho do livro do profeta Abacuque, ele é uma resposta a muito do que Abacuque viu. Não sei se você já teve o prazer de ler todo o livro de Abacuque. Eu te convido e te desafio a fazer isso. Depois separa na sua casa 15 minutos ou 30 minutos. Você vai conseguir ler o livro inteiro, ele é muito curto. São apenas 3 capítulos. E você vai perceber quão precioso é ver a obra completa, não somente pequenos recortes. Que é o que eu vou fazer com você hoje aqui. A gente vai passar apenas por esses versos, 16, 17, 18, 19, e a gente encerra. Mas se você puder olhar na sua casa toda a história do profeta Abacuque, você vai ver que ele não é um profeta como você já está acostumado. Veja, o que nós sabemos sobre os profetas, o que eles faziam naquele tempo. Os profetas eram os homens que se isolavam de alguma maneira, ouviam da voz de Deus, ouviam o que Deus tinha falado e traziam para o povo. Não é isso que os homens faziam, os profetas? Eles recebiam alguma mensagem de Deus, seja um castigo, ou então uma mensagem de restauração. Alguma mensagem recebiam de Deus e traziam para o povo. Encontre isso no livro de Abacuque. Você não vai encontrar. Abacuque é totalmente diferente. No capítulo 1, verso 1, e eu peço que você acompanhe aí essa breve exposição que eu vou fazer desses outros capítulos. No começo desse livro, ele já recebe assim, sentença revelada ao profeta Abacuque. Você sabe o que significa sentença, né? É o martelo batido. É Deus dizendo: olha, Abacuque, não tem mais jeito. O martelo já está batido, você já vai chegar lá no povo e comunicar: essa é a minha sentença. Abacuque escuta isso aí, porque isso aí foi um pedido dele mesmo. Os versos 2 até o verso 4 vão dizer. Abacuque olhou para dentro de Israel. Entenda, ó, ele é um profeta que está falando sobre Israel, sobre a igreja daquele tempo. Eu sei que não havia igreja, mas entenda como a igreja daquele tempo. Ele está olhando para a situação dos crentes daquele tempo, e do verso 2 até o 4 ele diz assim: Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu olho para Israel e vejo imoralidade, vejo violência, vejo o povo adorando outros deuses, eu vejo o teu povo se contaminando, parecendo os ímpios. E o Senhor vai ficar quieto, o Senhor não vai fazer nada? A partir do verso 5, Deus responde a Abacuque: Abacuque, ó, a sentença já foi dada no verso 1, e agora você vai ver o que é que eu vou fazer. Você está orando aí pedindo que eu faça alguma coisa? O que eu vou fazer é o seguinte: do verso 5 até o verso 20 do capítulo 1, Deus responde a Abacuque dizendo: olha, a minha sentença é simples. Eu vou mandar o pior povo de todos. Um povo que tem cavalos que correm como se fossem guepardos, que tem cavaleiros que atacam como se fossem as águias descendo para caçar suas presas. Esse povo bem tranquilo, que você adoraria ter como vizinho, é esse povo aí que eu vou mandar para caçar vocês. Esse povo, que se você ainda não sabe quem é a própria Babilônia. Deus levanta a terrível Babilônia e diz: eles vão ser o castigo de Israel. Eles vão passar aí por vocês e destruir tudo. Não vai sobrar as muralhas, não vai sobrar os reis, nem a história de vocês vai sobrar. Nada, apenas destruição. É a sentença dada por Deus contra o seu próprio povo. Abacuque, então, ouvindo isso no capítulo 2, você já deve ter olhado aí, ele faz exatamente a mesma coisa que fez no capítulo 1. No capítulo 1 ele começa orando, dizendo: até quando, o Senhor vai ver isso aqui e ficar calado? No capítulo 2, verso 1, ele novamente ora a Deus, dizendo: Senhor, não,
Não vamos fazer isso. Eu vou ficar aqui na minha torre de vigia. Vou ficar vigilante. É aquela ilustração da oração. Ele vai estar ali orando a Deus até que o Senhor faça alguma coisa, mas não bem por aí. Não deixa que a Babilônia venha e esmague a gente. Não deixa que a Babilônia venha e acabe com o teu povo. Eu sei que o Senhor é compassivo. Isso é ao longo do capítulo 2 que ele vai nos informando. Até o momento em que ele chega e lembra da aliança de Deus. E o próprio Deus o responde dizendo: Abacuque, está certo. Eu realmente sou esse Deus que lembra da aliança. Eu sou esse Deus que olha para o povo. Eu sou esse Deus que é amoroso. E agora ele diz: então eu vou fazer diferente. Eu vou punir vocês com a Babilônia e depois eu vou punir a própria Babilônia. Escreva isso aí em letras gigantes para que quem passe correndo consiga ver. Ele anuncia isso para que todos saibam que ele é um Deus poderoso. Até que chegamos finalmente ao capítulo 3. Conhecidíssimo o capítulo 3 como um todo. E ele começa exatamente da mesma forma que começa o capítulo 1 e o capítulo 2. Ele ora a Deus. Depois de ouvir tudo aquilo que Deus fala, o capítulo 3 começa dizendo: eu ouvi o que o Senhor estava dizendo e fiquei alarmado. E agora eu oro ao Senhor para que o Senhor intervenha. A gente vai ver nos versos 1 e 2 desse texto do capítulo 3 que ele ora a Deus dizendo assim: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, não deixa que Israel fique assim morta, em frangalhos. Aviva a tua obra aqui em Israel. Ressuscita esse teu povo espiritualmente para que nós possamos te adorar, para que a gente não precise passar por tudo isso. E Deus mostra o seu poder a Abacuque a partir do verso 3 até o verso 15. Mostrando que, na verdade, ele é um Deus tão poderoso que ele não vai voltar atrás. Do verso 3 ao 15 do capítulo 3, você tem o profeta Abacuque literalmente narrando uma visão. Eu não sei como aconteceu essa visão, se foi em sonho ou se de alguma forma Deus iluminou a mente dele para que ele pudesse ver. Mas ele narra. Ele diz que vê Deus saindo das terras de Parã, das terras de Cusã, e vai passando de cidade em cidade. E olha as palavras que ele diz. Ele diz assim: por onde o Senhor passa, deixa pestilência. A morte segue os seus passos. Olha que visão assustadora. É como se ele visse o Deus gigantesco passando pelas cidades inimigas, passando pelo povo que odiava a Deus, punindo, castigando cada uma daquelas pessoas, cada uma daquelas cidades. E ele olha e diz: e vi o Senhor parado diante dos montes. Parado. E os montes tremeram diante do poder de Deus. Olha que visão maravilhosa Abacuque está tendo. Até que a gente chega no verso 16 desse texto, que é onde começa, de fato, essa nossa meditação aqui. Abacuque, depois de ter escutado tudo isso, ele vai nos mostrar, nos ensinar o que nós devemos fazer ou pensar quando Deus fala conosco. Você percebeu? Todo o livro do profeta Abacuque é um diálogo. Ele vai orando a Deus, recebe a resposta de Deus, ora de novo, fala de novo com o Senhor, Deus responde novamente. O que é que a gente faz quando Deus fala conosco? Calma, eu não estou falando aqui de uma maneira pentecostalista, que Deus fala com você em sonho. Não estou dizendo isso. Estou falando pela palavra. Quando a palavra de Deus fala conosco, quando Deus fala conosco, seja através de um estudo bíblico que você está fazendo, de um momento devocional que você está tendo na sua casa, ou quando Deus usa o seu pastor, até mesmo a música de alguma maneira, para falar o seu coração. O que a gente faz quando Deus fala conosco? Quando Deus fala, o que a igreja faz? Esse texto vai nos mostrar, em poucos momentos, o que é que nós devemos fazer. A primeira resposta está no verso 16, e eu peço que você atente para esse texto. O verso 16 nos ensina que quando Deus fala conosco, a nossa primeira resposta é ouvir com temor e tremor. Olha o que diz o profeta aí. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Perceba, ele é bem claro, a primeira palavra já está dizendo o que ele fez. Ouvir. Queridos, quantas vezes nós paramos literalmente para ouvir a voz de Deus? Não estou dizendo para você esperar uma voz celestial grave, dizendo filho, nada, não estou dizendo nesse sentido. Mas Deus fala conosco. Só que com nossa mente tão agitada, nossa rotina tão acelerada, nossos trabalhos que ocupam nossa mente o tempo todo, muitas vezes parece que Deus não está falando conosco. Parece que a gente escuta muito mais vídeos curtos do Instagram, ou do TikTok, ou do próprio YouTube. A gente escuta essas coisas com muita facilidade, mas a gente não está atento à voz do próprio Deus. Abacuque, quando diz assim, ouviu, já nos ensina algo. É preciso atentar, parar e desacelerar. Ouvir a voz de Deus que fala com o seu povo. Ora, quando foi a última vez que de fato você ouviu um sermão e gravou aquele pequeno trecho, seja mínimo como for, e gravou aquilo e ficou mastigando na sua mente, dizendo realmente, eu tenho que trabalhar isso,
Realmente eu tenho que lembrar disso. Realmente eu não posso me esquecer disso aqui como se dependesse a minha própria vida disso aqui. Quando foi, honestamente, que nós paramos para ouvir a voz de Deus? E Abacuque nos ensina o que acontece quando alguém para e escuta a voz de Deus. Ele diz, quando eu parei para ouvir, o texto continua aí, o meu íntimo se comoveu. É aquela imagem de uma pessoa que está tendo calafrios, talvez, uma angústia ali na sua barriga, um revirado na sua barriga, que não sabe muito bem o que é que está acontecendo. A ilustração aqui seja mais clara, talvez quando a gente pensa num jovem casal. Quando o pequeno rapaz ali, o jovem rapaz, chega para o seu famoso sogrão e vai pedir a mão da moça em casamento, em noivado, é certamente essa a sensação aqui. Quando a gente está diante de alguma situação dessa, em que alguém superior tem algo a nos dizer, em que talvez ele nos repreenda ou diga não, a gente fica literalmente com esse calafrio na barriga. O que é que eu digo? O que é que vai acontecer? E se ele disser não? E se ele não deixar? O que é que pode acontecer? Abacuque não está diante do seu sogrão aqui. Ele não está diante de uma mera autoridade ou de alguém relevante, não. Ele está diante do próprio Deus. E foi o próprio Deus que disse, Abacuque, não tem como correr. Eu vou punir Israel e vou punir a Babilônia. Não há como negociar. Não há como fugir. Não adianta chorar. Vai ter sentença. E logo mais você vai ver ao longo da história, digo história mesmo, não história desse texto, mas a história vai comprovar que Israel foi destruída mesmo. O templo foi destruído, eles foram capturados, levados cativos. Deus já tinha dito, não adianta mais chorar sobre o leite derramado, já foi. E Deus fala com o profeta. E quando ele escuta a voz de Deus, ele diz aí, a sua voz, tremeram os meus lábios. Ele fica como uma criança, nervoso, sem nem saber o que falar. Não tem palavras mais. Eu vou debater com Deus, eu vou falar o que para Deus? Ele está contra mim, ele vai me punir. O que é que eu falo contra um Deus que se levantou contra mim? Nada, não tenho o que falar. Eu não tenho o que apelar. Qual será o meu argumento diante de um Deus que está contra mim? Eu não tenho argumentos. Eu não tenho armaduras ou argumentos ou estratégias ou algo em minha defesa que diga, olha Deus, o Senhor pode punir todo mundo, mas eu não, porque eu sou mais especial. Abacuque sabe disso. Ele não tem argumentos contra Deus. E olha como ele é dramático e detalhista no que ele estava sentindo. Ele diz aí, entrou podridão nos meus ossos. Você já conhece essas palavras. Davi usa as mesmas palavras lá no Salmo 32. Ele diz, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram ou apodreceram os meus ossos dentro de mim. Porque eu estava escondendo ali os meus pecados. Porque eu estava angustiado pelo meu pecado. Abacuque está dizendo, eu sei o que está acontecendo. Eu estou nervoso diante de Deus porque eu sei que Israel está errado mesmo. Eu não tenho o que fazer. Deus é forte, Deus é poderoso, Ele é santo, odeia o mal. E Israel está praticando o mal. O que é que eu posso fazer? Apanhar mesmo, orar para Deus para que Ele não bata com a mão fechada. Deus, bate menos. Alivia um pouco. Era só essa oração que esse homem tinha para fazer. E ele continua dizendo, os meus joelhos vacilaram. Eu não sei aqui quantos irmãos passam pelo mesmo que eu, não tenho os joelhos muito bons mais hoje em dia. Eu já imagino um pouco, eu acho que eu consigo sentir um pouco aqui do que Abacuque está dizendo. Os meus joelhos vacilaram, não tinha força nas pernas para ficar diante de Deus mais. Eu estava sentindo dores. Agora então, o que é que eu faço? Em silêncio. Devo esperar o dia da angústia. Olha o cenário como é. Abacuque está dizendo, eu não tenho argumentos, eu não posso falar nada, eu vou me calar, me recolher à minha insignificância, ouvir o que Deus está dizendo e esperar o dia da angústia. Mas calma. Olha a reviravolta no verso 16. Ele diz, que virá contra o povo que nos acomete. Veja o que ele está falando. Ele sabe que mesmo que essa visão de um Deus irado seja assustadora, que mesmo que um Deus que se levanta e derrete os montes e faz a terra tremer, seja algo desesperadora, Abacuque sabe, eu não sou o alvo de toda a ira de Deus. A ira de Deus vai ser derramada também em Israel, mas não como se fosse para aniquilar Israel do mapa, como se fosse para matar todos os israelitas. Não, Abacuque sabe, o pior aqui será para esses inimigos do povo de Deus. Para nós ainda resta uma breve esperança. Para nós ainda há uma escapatória. E ele está falando sobre isso. Mas eu preciso parar aqui um pouco com os irmãos e pensar no seguinte. Abacuque está nos mostrando, com muitos detalhes, com muita riqueza de uma imagem bem vívida, um profeta que sofre.
Eu vou aproveitar que o seu pastor não está aqui para falar dele, mas não é uma coisa ruim não dele. Veja, nós costumamos pensar que os homens que estão nessa tribuna ou nesse púlpito são homens mais espirituais. Isso é natural. Você olha para mim e pensa, ali está um seminarista, ele passa 24 horas por dia lendo a Bíblia. Não é bem assim. Você olha e pensa, o meu pastor é o homem mais preparado. Eu tenho certeza que se ele orar para expulsar o demônio sai. Talvez eu não, porque eu ainda não tenho tanta fé quanto o meu pastor. Sabe, querido, o que eu quero te dizer com isso é, ore pelo seu pastor, sabendo que Abacuque, um profeta de Deus, do Antigo Testamento, daquele que recebia visões diretas de Deus, sofreu. Ele escutou de Deus que a igreja seria julgada, que Israel seria julgado. Imagine então os nossos pastores do nosso tempo. Abacuque, com toda a sua intimidade com Deus, que passou 3 capítulos falando com ele, sendo respondido ao vivo lá com o próprio Deus, ele mostra tantas fraquezas, ao ponto que talvez se Abacuque fosse nos nossos tempos, alguns homens diriam, ai não, homem não, que cabra mole é esse? Só faz chorar, só faz lamentar, só faz moer aqui. Abacuque certamente sofreria na mão de muitos homens de hoje em dia. Mas ele nos mostra que há espaço até mesmo para os profetas sofrerem. Por isso que eu falei do seu pastor. Lembre, embora ele seja um homem praticamente imbatível, a gente olha para ele e diz, ali está um exemplo de fé. Lembre de orar por ele. Ele certamente passa por dificuldades que muitas vezes não serão compartilhadas. Que muitas vezes ele vai ter que aguentar sozinho pesos que Deus colocou só para ele. Por isso que eu te peço, lembre de orar por esse homem. Não pense que de alguma maneira ele é inabalável. Talvez muitas vezes, como o profeta aqui desse texto, ele também esteja sofrendo em silêncio, diante do que ele tem visto acerca da própria igreja, ou talvez de algo particular na sua vida, dentro da sua casa. Isso acontece com todos nós. Eu uso o seu pastor Evanilson como um exemplo, mas certamente isso acontece com todos nós. Quantos e quantos de nós não estamos passando por sofrimentos, passando por dias de angústia, e só nos resta ouvir o que Deus tem a dizer. E só nos resta esperar aquilo que o Senhor vai fazer. Queridos, o que Abacuque está dizendo aqui nesse texto, o que ele está nos ensinando, é algo que ele já tinha falado no seu livro. Se você voltar lá para o capítulo 2, verso 20, ele diz assim, Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Queridos, é exatamente esse o ensino aqui do verso 16. Quando Deus fala, toda a terra se cala. Isso é duplo. Primeiro porque eu não tenho o que debater com Deus. Eu não tenho argumentos de dizer, Deus, o Senhor está errando aí, o Senhor não está conduzindo direito a história. Não, eu não posso fazer isso. E o segundo é, diante de Deus, diante de um Deus que fala, até mesmo os meus problemas silenciam. Quando eu vejo o tamanho do meu Deus, os meus problemas se tornam ínfimos, por mais que eles me machuquem, por mais que ainda doa. O meu Deus é bem maior do que eles. Ouvir essa história do profeta Abacuque nos faz lembrar do próprio Cristo. O próprio Cristo que passa por muitos sofrimentos. O próprio Cristo que sim mostra fragilidade. Isso é falta de masculinidade de alguma maneira? Jamais. Cristo que chora por seu amigo Lázaro quando falece. Cristo que chora em oração. Lá em Mateus 26, 38 ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. E pede aos discípulos que fiquem, vigiem e orem com ele. É o próprio Cristo mostrando fraquezas, fragilidades, mostrando que sim, há espaço para sofrimento daqueles que são fiéis. Abacuque aqui não estava escondendo pecados, muito menos o nosso Senhor Jesus Cristo, mas os dois sofreram. O que isso nos ensina quando nós ouvimos a voz de Deus? Nem sempre será a coisa mais bela, fácil e doce que irá nos acontecer. Às vezes, quando Deus fala conosco, nós devemos calar e aceitar muitos sofrimentos. Como o próprio Cristo passa por humilhações. Você escuta Isaías lá dizendo sobre Cristo, que ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Isaías 53, 7 diz isso. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse é o nosso Cristo. É isso que ele nos ensina. Quando Deus fala, quando Deus comunica a sua mensagem a nós, nos resta ouvir, calar e ouvir a voz de Deus. Queridos, no meio dos seus sofrimentos, não fique simplesmente inerte. Você ouviu essa mensagem agora e você aprendeu. Quando eu estiver sofrendo, basta ficar calado esperando. Não é isso que eu estou te ensinando. Quando o sofrimento para nós, quando o sofrimento bate na porta, a atitude é de
atentamente ouvir com temor e tremor. Não é simplesmente calar e ficar aguardando, ver o que é que vai acontecer, deixar a vida me levar. Não, não é por aí. Quando os sofrimentos vêm, nós atentamente ouvimos o que Deus tem para nós, com temor e tremor, com todo respeito, com toda reverência ao nosso Deus. Mas há um segundo momento aqui nesse texto. Se você olhar para o verso 17, Abacuque começa a mensurar algumas coisas. Talvez seja o verso mais conhecido da carta, do livro. E ele vai falar sobre algo diferente agora. Se num primeiro momento ele nos ensina que quando Deus fala, quando Deus anuncia a sua mensagem, o nosso trabalho é ouvir atentamente, com temor e tremor. Nesse segundo momento, para deixar as coisas ainda mais difíceis, ele nos ensina que quando Deus fala, devemos reconhecer que podemos passar por muitas perdas e sofrimentos. É isso que está aí no verso 17. Veja o texto. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas do aprisco sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Veja, o verso 17, só ele solto, ele só está falando de perdas. Ele só está falando de sofrimentos. Ainda que falte isso, ainda que acabe aquilo, ainda que não tenha aquilo outro. A imagem aqui precisa ser mais experimental para nós. Se você ouvisse essas palavras de mim aqui hoje, de qualquer pessoa dizendo, ainda que falte o produto da oliveira, provavelmente você não se incomodaria tanto assim. Nós somos um povo que não depende tanto assim de oliveiras, de videiras, de apriscos, de currais. Nossa cultura parece que não depende tanto assim disso, porque você chega lá no mercado e tem azeite de monte, suco de uva das mais diversas marcas, você encontra carne em vários cortes, vários tamanhos, para o seu gosto. Mas e para Abacuque aqui? O que é que ele está dizendo? O que é que esse texto está ensinando ou significando para aquele povo, para aquele tempo? Ele está dizendo numa cultura agrícola, numa cultura pecuarista, uma cultura que só tinha isso aqui como meio de vida, que se faltasse o azeite ou o produto da oliveira, que se faltasse a uva, o produto da videira, que se faltasse os animais do aprisco, o gado, se faltasse isso, sobraria o quê? Fome, dor, sofrimentos e a morte iminente. Mas Abacuque, de alguma maneira, conecta essas duas coisas e diz: ainda que falte tudo isso, ainda que falte o bolo, ainda que falte a farinha, ainda que falte o azeite, a bebida, o suprimento de cada dia, ainda que falte o pão, a uva, ainda que não tenhamos mais nada. Ele é bem dramático e diz: ainda que falte absolutamente tudo, não tenha carne, não tenha leite, não tenha pele para fazer roupas, não tenha queijo, ainda que não tenha manteiga, ainda que falte tudo. E você, meu querido, o que você diria em tempos assim? O mais perto que nós, nos últimos tempos, passamos foi a pandemia, mas não chegou a faltar tantas coisas assim. E muitos de nós, naquele tempo, naqueles dias, murmurávamos, olhávamos para Deus e dizia: por que, Senhor? A tua igreja é tão fiel, a tua igreja é tão boa, que evangeliza, que prega, que tem teologia reformada. Por que o Senhor está nos deixando passar por tudo isso? Por que está faltando? Por que o papel higiênico está custando R$30? A gente olhava para isso tudo, murmurando, reclamando com Deus, dizendo: Senhor, não pode ser assim. Como se de alguma maneira nós pudéssemos dizer a Deus como deveriam ser as coisas. Abacuque, por outro lado, está dizendo: ainda que falte tudo. Eu sei que para você a videira, a oliveira, o gado, não tem tanto peso assim. Troque então, meu querido. Eu não estou dizendo para você trocar a Bíblia, tá certo? Não é isso que eu estou dizendo. Mas troque na sua vida o peso dessa frase e diga assim: ainda que o Senhor me tire a minha estabilidade, ainda que o Senhor me tire o meu concurso público, ainda que o Senhor me tire os meus filhos, como na história lá de Horácio, ainda que o Senhor me tire toda a minha casa, ela seja queimada, ainda que o Senhor me tire toda a estabilidade emocional, afetiva, o suporte que eu tenho da igreja, ainda que todo mundo se volte contra mim, você permanece fiel a Deus aí? Você permanece fiel a Deus nesses tempos? É praticamente isso que Abacuque está dizendo. Ainda que falte tudo. Não são as coisas que você não liga muito. Ainda que eu fique sem televisão. Certo. A gente não sente tanto esse peso mais hoje em dia.
Mas Abacuque tira aquilo que é fundamental para a sua existência e diz, ainda assim. Por que ele faz isso? Por que ele gasta um tempo poético? A gente já viu que esse capítulo 3 todo é um cântico. Por que ele gasta esse tempo no meio da sua poesia, no meio do seu cântico, para falar sobre isso? Porque é muito mais fácil murmurarmos contra Deus, virarmos nossas costas contra Deus e rapidamente parecermos com a esposa de Jó e dizer, abandona esse teu Deus. Quando você vivia no mundão, você era mais feliz. Quando você curtia a sua vida como queria, você tinha mais coisas, as pessoas eram mais amigas. Agora que você escolheu esse caminho aí de sofrimentos, homem, larga isso aí. Isso não é vida para você, não. Parece loucura. Eu sei que parece loucura. Abacuque experimenta isso aqui, e nos nossos tempos ele seria chamado de louco. Mas há alguém mais que passa por tudo isso. Há alguém mais que enfrenta situações piores. Você escuta a história de um homem que nasce numa manjedoura. Você escuta a história de um homem que veio para ser rei, mas não teve coroa, não teve exércitos ao seu redor. Os seus pais eram da maior simplicidade possível para os seus dias. Você escuta falar de um Cristo que veio sem grandes influências políticas. Não tinha sobrenomes poderosos. Não tinha os melhores homens como seus discípulos. Na verdade, um deles até traidor era. Você escuta falar de um Cristo que praticamente perdeu todas as coisas aos olhos desse mundo. Um Cristo que veio sem tesouros, riquezas, mas lá na sua última mesa, na sua última ceia, com seus mais íntimos, ele olha para aqueles homens, olha para aquele momento, e o que ele faz? Ele canta ao Senhor. Ele eleva um cântico a Deus, sabendo que seria traído, sabendo que passaria por horríveis sofrimentos, cruz, açoites, cuspidas, as suas roupas sendo retiradas por sorte. E o nosso Cristo, o nosso Senhor e Salvador, passa por tudo isso e não diz, ó Deus, eu prefiro morrer. Ele não diz, ó Deus, porque o Senhor está fazendo isso comigo. Você vê, é o Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, passando pelas mais terríveis dores e permanecendo fiel, permanecendo obediente ao Senhor. Em outras palavras, eu sei que ele não disse isso, mas em outras palavras, é como se Cristo cantasse esse cântico de Abacuque e dissesse, ainda que Judas me traia, ainda que Roma e os seus soldados me perfurem, ainda que todos os homens me açoitem, ainda que todos me rejeitem e neguem, Cristo está dizendo, ainda assim. E o que é que isso que Abacuque fez e que Cristo fez tem a ver comigo e com você? Ele nos mostra que quando Deus fala conosco, é preciso levar a sério e saber que sim, talvez nós passemos por dias terríveis. Às vezes, quando Deus quer mudar alguma coisa em nossa vida, talvez no nosso casamento, na forma como nós nos relacionamos uns com os outros, na nossa igreja, às vezes Deus precisa puxar realmente o tapete. Isso dói, isso machuca, isso tira o nosso conforto e aquela vida que a gente estava acostumado a viver naturalmente, aqueles hábitos que nós costumávamos fazer. Mas você vê a história de um Deus que está conosco, um Deus que estava com Abacuque, um Deus que esteve com Cristo até na noite mais escura da alma, para nos lembrar que mesmo que as perdas sejam gigantes, ainda assim vale a pena permanecer fiel ao Senhor. E é isso que nós veremos no verso 18 e 19. Quando Deus fala conosco, o que nós devemos fazer? Primeiramente, ouvir com toda a atenção, temor e tremor. Depois, no segundo momento, o que é que a gente faz? A gente reconhece que quando Deus fala, a gente pode perder e sofrer por muitos motivos. Mas no terceiro momento, quando Deus fala conosco, no verso 18 e 19, nós aprendemos que vale a pena se fortalecer no Senhor. Fortaleça-se no Senhor. Veja o que diz o verso 18 e 19. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Veja, assim que Abacuque termina de narrar todos os sofrimentos, ainda que eu perca tudo, me falte tudo, me abandone e tudo falte na minha vida, ainda assim
É o peso da palavra todavia. Ainda assim, eu me alegro no Senhor. Ainda assim, eu exulto no Deus da minha salvação. Veja, para você não chamar ele de louco, pensar que esse homem estava maluco de alguma forma, ele já te deu a razão de tudo isso. Eu me alegro no Senhor. Provavelmente você está vendo aí que as palavras as letras estão em maiúsculo. Ele está chamando Deus pelo nome da aliança. Ele está dizendo, eu me lembro desse Deus que honrou Abraão, Isaac e Jacó, e é o meu Deus. Então esse é o primeiro motivo que ele tem para permanecer fiel a Deus e fortalecido em Deus, porque ele é o Senhor, ou seja, ele não muda, ele é eterno, ele é poderoso, ele é infinito, ele se recorda de quem é o seu Deus. E depois ele diz, eu exulto no Deus da minha salvação. Isso tem dois pesos. Primeiramente, ele lembra de salvação prática. Ele está falando aqui num contexto de que Deus vai mandar a Babilônia para destruir tudo. Ele sabe, Deus é a minha salvação. Salvação da Babilônia. A Babilônia não vai chegar e me destruir, porque Deus é o meu Deus, ele é a minha salvação. Mas há um segundo movimento aqui nessa salvação. Quando ele diz assim, ele é o Deus que me salva. Ele viu a minha vida, viu os meus pecados, viu a morte que havia em mim, que habitava no meu coração, mas ele ainda assim me chamou para servir, me chamou para ser profeta, para trabalhar para ele. Abacuque está dizendo, mesmo que tudo passe, mesmo que tudo fale, mesmo que tudo se acabe, o Senhor jamais me faltará. O Senhor está comigo. É o Salmo 23 aqui em outras palavras. Mesmo que falte tudo, o Senhor é o meu pastor. O Senhor não me faltará. Não me faltará a presença desse Deus que me dá alegria. Ele continua aí no verso 19 dizendo, esse Deus é a minha fortaleza. A imagem da fortaleza, eu sei, é clara para todos nós. A gente imagina aí, por essas palavras, Abacuque está dizendo, no Senhor eu estou protegido. No Senhor eu tenho um abrigo forte que aguenta chuva, aguenta calor, aguenta o que for. Eu tenho uma fortaleza. Mas perceba o pequeno detalhe que ele coloca aí nesse texto. Parece que está desconectado. Ele diz, e faz os meus pés como os da corça. O que é que tem a ver com a fortaleza que ele acabou de falar? Ele está dizendo, Deus é o meu castelo, forte, imponente, seguro. E o que é que tem a ver com os meus pés com uma corça? Se você gravar, de pesquisar aí na internet depois, procure o que é uma corça. É um animal simples que a gente conhece como o veado, o cervo, aquele animalzinho com as perninhas, as canelas bem fininhas. Mas especificamente a corça, ela não tem nada para se defender. Ela não tem chifre, ela não tem força física para ali brigar com outros animais. E o maior predador da corça, naqueles tempos, eu não sei se ainda é hoje, naqueles tempos, era o lobo. O lobo facilmente conseguiria tragar uma corça. Ele é mais rápido, mais feroz, tem as presas bem afiadas. Se ele pega uma corça ali desprevenida, ele morde, fim de história, CPF cancelado ali para aquela corça. Mas Abacuque olha para essa história, ele olha para a sua vida e diz, Deus me faz ter pernas, os meus pés, como os da corça. Por quê? De alguma maneira miraculosa, de alguma maneira fantástica, o nosso Deus olha para aquele animalzinho simples que é a corça, que não tinha nada para se defender, e coloca algo que talvez o pessoal da biologia sabe explicar muito melhor do que eu, algo nas suas patas, que dão aderência. E agora, as patas da corça, mesmo que fininhas ali, mesmo que trêmulas, conseguem escalar montanhas altas. A corça consegue chegar em alturas que o lobo não consegue chegar. A corça consegue subir em montanhas e rochas íngremes que o lobo não consegue alcançar. O lobo fica ali embaixo olhando para a corça e nada acontece. Abacuque está dizendo, por mais que os meus problemas sejam como esses lobos, chegando pertinho de mim, eu corro lá para cima e fico lá. O meu Deus me dá essas pernas para poder ficar seguro, estável, seguro nele. A nossa segurança não são as nossas pernas. A nossa segurança é o que Deus faz com elas. A nossa segurança não é o que eu sei fazer, com quem eu posso me comunicar. Eu falei com fulano, o prefeito, o vereador, ele vai me ajudar. A nossa solução não é essa. É o próprio Deus que nos faz ficar seguros, que nos faz andar altaneiramente, com estabilidade, em lugares altos. Porque Ele está conosco. Essa é a nossa esperança. Em outras palavras, é como se Abacuque estivesse dizendo, podem vir problemas, podem vir inimigos, pode vir o medo. Eu estou com Deus do meu lado. Eu tenho Ele no meu time. Eu e Deus já é maioria. Pode vir o time que for do outro lado.
com Deus, nós somos mais que vencedores e vamos andar com essas patas como de corças por aqui. E ele encerra de uma maneira que parece que tira o brilho do texto. Você já percebeu isso aí? Ele fala que ainda que falte tudo aquilo, eu vou ter alegria em Deus, vai subindo. E esse Deus é a minha fortaleza. E agora ele me faz andar como uma corça. E aí ele encerra: ao mestre de canto com instrumento de cordas. Parece que cortou o brilho do texto, né? Muito pelo contrário. Exatamente o contrário de tudo aquilo que normalmente a gente imagina numa leitura rápida. Por que ele acaba dizendo que é ao mestre de canto com um instrumento de cordas? Ele está dizendo: tudo isso que eu acabei de narrar é uma música. O que é isso então? No meio dos sofrimentos, ele está cantando. No meio dos sofrimentos, ele está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, uma música. E nós, meus irmãos, no meio do sofrimento, o que é que a gente faz? A gente abaixa a cabeça, lamenta: Deus me esqueceu, Deus me abandonou. A gente começa a murmurar, a blasfemar contra Deus. Abacuque está dizendo: cante. No meio da dor, cante. No meio do sofrimento, encontre alegria em Deus. Lembre aí do que foi que Deus fez. Lembre que o seu sofrimento, um exemplo aqui, começou agora, em 2025 você está sofrendo. Mas 24, 23, 22, 21, Deus estava lá te sustentando e ainda está. Lembre do que Deus fez. Lembre do sustento de Deus, da fortaleza que é Deus e cante ao Senhor. É esse o ensino do profeta. Cante ao Deus que nos salvou. É exatamente isso que Cristo faz. É exatamente isso que o nosso Senhor faz. Em Mateus 26:30, nós lemos lá claramente: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Queridos, diferente de Abacuque, Cristo já sabia o que ia acontecer, com detalhes lá para frente. Cristo já sabia da coroa de espinhos. Cristo já sabia da dor, da cruz, dos ladrões, da rejeição, do povo gritando: preferimos Barrabás. Cristo já sabia tudo isso. Mas ainda assim, com um coração obediente a Deus, ele canta um hino. O nosso Senhor e Salvador, que passou pelas mais horrendas dores, canta um hino em louvor ao Senhor com um coração alegre e vai até o Monte das Oliveiras e dá seguimento a todo o drama da crucificação, como nós conhecemos. Queridos, quando Deus fala, primeiramente escute com toda a atenção, temor, tremor no seu coração. Segundo, perceba que você pode sim passar por sofrimentos e perdas, mas lembre, o seu Deus é a maior razão que você tem, é a maior segurança que você tem, é a maior fortaleza que você tem. Seja qual for a luta que você está enfrentando, ou passando, ou os dilemas que você vive na sua vida, decisões que você tem que tomar, saiba, o seu Deus é a sua fortaleza. Ao invés de se esconder de Deus e buscar ajuda nos homens, e eu sei que os homens podem, em certa medida, nos ajudar, ao invés de correr de Deus para os homens, se isole um pouco dos homens e corra para Deus. Busque no Senhor a resposta, busque no Senhor aquela calma que Ele traz ao nosso coração. E espere simplesmente para ver o agir de Deus. Saiba que o seu Deus ainda é o mesmo. É por isso, então, meus irmãos, que já caminhando para o final, esse texto nos faz alguns desafios. O primeiro desafio, claro nesse texto, muito claro para nós aqui é: no meio das dores, somos desafiados a orar. Abacuque é um profeta que passa 3 capítulos orando e cantando diante de Deus. Isso já nos desafia naturalmente. Está sofrendo? Busque a Deus em oração. As dores são muitas, os problemas são grandes. Ao invés de dizer: eu preciso falar com a irmã fulana, aí você chega lá, fofoca, murmura, aumenta a história, aumenta os seus sofrimentos e faz todo mundo ficar com pena de você. Ao invés de fazer isso, primeiro busque a Deus em oração. Ao invés de ficar murmurando pelos seus muitos sofrimentos, e eu não estou aqui querendo diminuir a sua dor, eu também tenho as minhas, mas ao invés de ficar dando foco às nossas dores, leve a Deus. É isso que nós cantamos aqui em Filipenses 4, 6 e 7. Paulo vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, primeiramente, não dos homens. Diante de Deus, as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Você suplica, você ora, mas você traz ações de graças a Deus. E aí você tem o verso 7 que diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo. É assim que nós desfrutamos dessa paz que vem de Deus,
orando. Não é buscando compartilhar. Ai, homem, mulher, eu estava precisando falar contigo. Agora eu estou até mais leve. Você pode ficar mais leve como for, mas o problema ainda está lá. Mas quando você leva para Deus, quando você desabafa com Deus, leva a Deus o seu sofrimento, aí você sente sim uma paz que excede todo entendimento. Esse é o primeiro desafio que esse texto nos faz. O segundo, mantenha os seus olhos no que realmente importa. Falo isso baseado no verso 17 desse texto. Às vezes, a gente costuma maximizar as coisas. Imagine o homem da ilustração que eu te contei, Horácio. Se Horácio tivesse olhado para sua casa pegando fogo, ele ia se descabelar e dizer, meu Deus, perdi tudo. Poucos dias depois, poucos meses depois, perderia suas 4 filhas. De novo diria, perdi tudo. Mas ele, ao invés de reclamar e murmurar, ele sabia, eu não perdi tudo. Eu tenho Deus, eu tenho tudo. Abacuque, da mesma forma, faz isso. Ainda que falte tudo, ainda que tudo suma, eu tenho ao Senhor. Querido, eu sei que parece chover no molhado e dizer, Deus é o que você tem de mais precioso. Mas o desafio que eu quero te fazer com isso é bem prático e difícil. Se desafie todos os dias a dizer assim, Senhor, retira de mim tudo aquilo, todas aquelas bênçãos que me parecem mais importantes do que o Senhor. A gente não tem coragem para dizer isso muito rapidamente. A gente não tem coragem de dizer isso para Deus. Deus, tira de mim tudo aquilo que me dá conforto e me faz esquecer do Senhor. Porque a gente tem medo de Deus tirar talvez nossos esportes, os nossos hobbies, o nosso ciclo de amizades. A gente valoriza essas coisas demais. E às vezes, para Deus fazer a gente ter mais comunhão com Ele, Ele dá uma sacudida nessas coisas mesmo. Por isso que eu estou te dizendo, se desafie todos os dias a dizer isso. Deus, eu não quero amar mais as bênçãos do que o Senhor. Eu quero amar primeiramente o Senhor, para poder desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem me dado, e não o contrário. Isso nos leva também a um terceiro desafio. Perceba as suas fraquezas. Abacuque, ele expõe literalmente o seu coração aqui diante do texto. Cristo fez isso também, expondo as suas angústias, dores e sofrimentos em vários textos. Perceba as suas fraquezas. Eu sou mais fraco na área financeira, eu sou descontrolado. É uma análise que você tem que fazer. Eu sou mais descontrolado na ira. Eu peco, eu brigo com todo mundo, minhas palavras são duras. É uma análise que você tem que fazer. Esse texto nos convida a perceber nossas fraquezas. Porque se você não percebe as suas fraquezas, você não precisa de uma fortaleza. Se você não percebe o quão fraco você é, você não tem para que correr para Deus. Mas no momento em que você percebe suas limitações, suas fraquezas, os seus pecados, aí você corre de joelhos para Deus, dizendo, Senhor, me livra de mim. Me livra daquilo que eu penso que eu sou forte, mas eu não sou tão forte assim. Deus me faz andar como uma corça, perto do Senhor, protegido pelo Senhor, em lugares altos. Querido, quando Horácio Spafford escreveu aquele hino, ele não estava maluco negando sua dor. Eu sei, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é maravilhoso, Ele é invencível, nenhum dos nossos problemas é maior do que o nosso Deus. Mas seja sincero, a sua dor ainda dói. Mesmo Deus sendo tão maravilhoso, ainda dói. Horácio Spafford, quando escreve aquela canção, ele não está dizendo, não estou sentindo dor, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Ele não estava dizendo isso. Ele estava dizendo, ainda que venham os maiores sofrimentos, está tudo bem. Ainda que eu seja esmagado nesse mundo, está tudo bem. Por quê? Porque eu estou com Cristo. Porque eu estou com Deus. Porque a minha alma está segura em Cristo. E nós, meus irmãos, estamos seguros em Cristo? Estamos seguros nesse Deus que é nossa fortaleza? Se você está seguro em Cristo, cante ao Senhor. Se você está seguro em Deus, olhe para os seus sofrimentos e cante, sou feliz com Jesus. Cante diante da dor, dizendo, eu me alegro no Deus que é a minha salvação. Cante dizendo, ainda que a figueira. Cante dizendo, mesmo quando tudo faltar, o Senhor me basta. O Senhor me basta. É isso que a gente aprende com esse texto. Quando Deus fala conosco, ouça atentamente. Perceba que você pode passar por muitas perdas, mas se fortaleça, cante, se aproxime desse Deus maravilhoso.
que Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Tu és o Pai de amor e de infinita bondade. As Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. A prova maior da Tua misericórdia é o Teu Filho, Jesus Cristo, que enfrenta os mais tenebrosos sofrimentos, que enfrenta as maiores dores, que enfrenta a cruz em nosso lugar. E Pai, nós Te louvamos porque ainda que a figueira não deu seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais o gado não esteja lá, ainda assim o Senhor é a nossa alegria, ainda assim o Senhor é o nosso sustento, ainda assim o Senhor é a nossa fortaleza e o Deus da nossa salvação, e por isso nós temos um coração grato. Pai, nos ensina a viver esse evangelho todos os dias. Nos ensina a, no meio das dores, não diminuir o tamanho do Senhor, mas nos aproximarmos de Ti e percebermos quão grande Tu és em nossa vida. Pai, que a Tua paz, que excede todo entendimento, nos encha, nos guarde, nos livre da murmuração. Nos ajuda a olhar para Cristo, para o Cristo que sofreu, para o Cristo que padeceu, morreu e ressuscitou. Portanto, obedecer, amar ao Senhor e amar o Seu povo. Nós Te pedimos isso, porque queremos Te louvar com a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.